Olá, começando nossa live hoje com a Ana Garlett. Vou convidá-la aqui pra gente já iniciar. Não sei, hoje a gente vai falar de um tema importante. Entrou. Ana, pede pra participar aqui que eu tô tentando te adicionar e não consigo. Vamos ver aqui. Estou te adicionando, mas eu enviei o pedido, vamos ver se chega aí. Aí, finalmente. Bom, Como está? tudo bem, Nara? Começando. Tá Tudo conseguindo ótimo. tá conseguindo me ver, me ouvir bem? Estou sim. Vocês também, gente. Fala aí se está tudo certo com a internet, com o áudio. Se está escutando a gente. Manda aqui um ok, se está tudo ok. E aproveitem aqui e manda um aviãozinho para umas 5 pessoas para poder participar. Quem quiser realmente olhar para essa questão, né, que a gente vai trazer hoje sobre como ser um empresário sistêmico. E convide as pessoas, vamos trocar um bate-papo, vamos fazer um bate-papo aqui com a Ana, que é uma profissional que eu acompanho bem no início, né, da minha jornada com o pensamento sistêmico, com o que eu entendi de constelação, etc. Então, eu estou muito feliz, eu adoro o seu conteúdo, eu acho que é um conteúdo tão... agora eu tô falando igual o Pan, né? Tão, tão assim, cuidadoso, né? Bem próximo, a gente consegue sentir que você tá ali olhando pra gente, assim, eu acho que é isso. Eu sinto, quando eu vejo você compartilhando todo o seu conteúdo, o seu material, eu falo, gente, ela vê a gente, ela tá me vendo, assim, é muito aconchegante o que você faz mesmo. E eu tô muito feliz, muito obrigada por aceitar. Foi bem corrido para nós duas hoje, né? Mas a gente confia no Sim. campo, confia em tudo que puder. E Chega eu... quem tiver que chegar e é assim mesmo. Isso, vamos confiar, né? Eu Sim. vou te apresentar e vou apresentar o tema também. Eu sei que você está essa semana com algumas lives que eu adorei essa proposta, né, para a gente olhar, porque são temas que, pelo que eu vi que você escolheu, são temas até que eu queria abordar em uma hora, mas é impossível. Mas a gente vai colocar um pouquinho de cada coisa aqui. E hoje eu vou apresentar a Ana, para quem não conhece. Eu acho que o seu nome é em francês, Garlet? Como é que fala? Como é que eu vou pronunciar? Pode escolher, tem gente que fala Garlet, tem gente que fala Garlet, então tem as duas variações. O que Tá fica mais bom. confortável para você? Vamos ver o que vai sair aqui. Porque eu acho que, como boa mineira, vai sair bem arrastado. Mas a Ana Garlet é uma empresária, estrategista e mentora sistêmica. Ela ajuda as pessoas a alcançarem resultados profissionais, assim, né? Na vida, na profissão e nos negócios. E tem feito um trabalho aí, eu pelo menos acompanho pelo menos uns 2 anos, 3 anos, que eu vejo você compartilhando e me inspira bastante. E eu a convidei hoje para a gente falar sobre como ser um empresário sistêmico. Quando eu convidei, eu falei assim, vamos falar sobre como ser um empresário integral? E a gente acabou chegando assim, não, vamos falar do sistêmico, que é a proposta mesmo, né, do sistêmico, de olhar o todo, as partes que contribuem para a gente ter uma realização pessoal dentro do negócio, de vida também. Então, eu estou aqui para te ouvir. Eu falei que eu ia te perguntar questões assim do seu trabalho mesmo, só para você mesmo falar o que você faz e como você tem Sim, ajudado os empresários, né? sim. Então, boa noite, obrigada pelo convite, gratidão pelas pessoas que estão aqui, né, dispondo do seu tempo para nos ouvir. Me comprometo a entregar o melhor que eu tenho para vocês.
A primeira coisa, né? Às vezes as pessoas estranham, ah, mas você é mentora de vida e de profissão e de negócios? Assim, como assim, né? E foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, que por mais que a gente aprendeu nas décadas anteriores de que a gente tem que separar a vida do trabalho, não é bem assim que as coisas acontecem. E o pensamento sistêmico mostra muito isso, que muitas vezes aquilo que impede um movimento no meu trabalho, na minha profissão, que me impede de ter um resultado diferente, é algo que eu trago do meu sistema familiar, é algo que eu trago da minha vida pessoal, da minha história, às vezes uma história transgeracional. Então, essa foi a primeira compreensão que eu fui tendo ao longo da minha jornada, que por mais que eu quisesse, eu quero trabalhar com empresas e empresários, mas eles não deixam de ser pessoas, né? O empresário é uma pessoa, ele é filho de alguém, ele muitas vezes é pai de alguém, ele é neto de alguém, e ele traz todas essas dinâmicas com ele traz tudo o que aconteceu com ele. Talvez a gente pudesse até perguntar aqui, quem das pessoas que está aqui tem empresa, quem tem negócios, e qual o principal desafio que você vive hoje no teu negócio? Estou vendo aqui algumas pessoas, a Per Store foi uma pessoa que há muito tempo eu atendi. Que bom te ver aqui. Sim, gente, pergunte alguma coisa específica que vocês queiram perguntar durante a live e depois eu vou voltar aqui E também. eu gosto muito de eu diria respeitar, reconhecer as pessoas que estão aqui e oferecer algo para elas, né? Claro que eu posso trazer a minha visão. O que que eu digo que tem uma coisa muito assim interessante que o Bert dizia nos últimos tempos, os nossos professores compartilharam. Eu não ouvi do Bert, ouvi do meu professor que ele dizia: os empresários são aqueles que mais precisam de amor. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, né, foi uma coisa que até me deixou assim impactada. Como assim? Parece que ter uma empresa, ter um negócio é uma coisa tão distante dessa coisa do amor. Do que se trata isso, né? Mas ao longo do tempo eu fui analisando e percebendo que é necessário um grande movimento de disponibilidade, de desprendimento para ter coragem de empreender um negócio, de gerar empregos, Muito. de assumir riscos. Você sempre tem, né, muitas famílias dependendo de você. Então, qual é a contrapartida que nós, quando olhamos para um empresário, podemos oferecer para ele? O nosso respeito, a nossa admiração, o nosso amor mesmo, a nossa gratidão. Porque quase tudo que existe aqui foi um empresário que teve coragem de fazer, não é verdade? Sim, essa vontade de empenho, né? Eu acho que eu queria muito falar sobre isso com você. Você tocou num ponto que para mim interessa demais, porque na minha história, eu não conseguia olhar para a palavra empresário, né? Para essa palavra, para mim era muito forte e me ver como empresária. Então, esse ano foi o ano que eu tive que falar assim, não, eu sou empresária, eu preciso pensar como empresária. E fazer as pazes, ressignificar mesmo o que é ser empresária. Não é nem ser empreendedora. Empreendedora já passou para ser empresária, porque eu preciso de uma... quando eu falo assim, eu sou empresária, eu sei a força que essa palavra me traz. O comprometimento que eu preciso ter com o meu negócio quando eu penso como empresária. A tanto de força, assim, é muito forte, né? Essa força. De onde vem essa força? E como você comentou, muitas pessoas acabam não olhando para questões, assim, particulares, né? Crenças que estão ali afetando o negócio, porque são pessoas conduzindo, não é um robô conduzindo a empresa, são pessoas que com suas crenças, com o que elas acreditam, influenciam o resultado de uma empresa. Tanto que quando pega uma empresa e passa para uma outra pessoa, aquilo pode crescer ou pode falir. Justamente porque quem está comandando influencia diretamente no negócio, né? Então, o que eu queria ver com você, né? Não é isso? Sim, e isso é uma questão importante de se falar. Por exemplo, se você
compra um negócio, né? Às vezes a pessoa que fundou esse negócio já não está mais presente. Um princípio sistêmico muito importante para o sucesso de quando você compra um negócio em andamento é que você seja capaz de sempre respeitar os movimentos de início, os movimentos de fundação, as pessoas que contribuíram para que aquele negócio existisse. Muitas vezes, quando alguém compra um negócio e rapidamente ele quer tirar todas as características ou mesmo fazer com que as pessoas esqueçam o dono anterior, provavelmente ele está bem perto do abismo e do fracasso, né? Eu não sei, Nara, se vocês estão me vendo bem, assim, às vezes a imagem está cortando, não sei se é a minha, se é a tua, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. A sua tá embaçando um pouquinho de vez em quando, mas eu tô te ouvindo super bem, assim, o áudio não corta. Não sei pro pessoal se é a minha internet ou a sua. Mas, e Ana, no seu trabalho, por exemplo, quando alguém te procura como mentora, nesses anos todos que você tem contribuído, né, para o empresariado no Brasil, você começou a aplicar essas leis sistêmicas, a gente pode até colocar, pontuar algumas coisas nos negócios que você estava ajudando, né, como mentora, Uhum. e nesses anos todos de experiência, o que você viu que mais afeta um empresário brasileiro, vamos dizer assim, que você fala assim, não, isso aqui é muito recorrente, então eu já até fui ampliando meu olhar e apresentando um serviço que suprisse essa deficiência que é comum. O que você tem Uhum. feito nesse sentido? Olha, uma coisa que eu percebo que é muito comum aqui no Brasil, que tem a ver com a nossa própria história, né? A nossa história, nós somos um país que viveu a escravidão. E Uhum, existia uma relação entre senhores e escravos, né? E durante a história, isso foi muito impactante em todos nós, na nossa cultura, no nosso inconsciente coletivo. E eu observo, né, o próprio Bert, ele escreveu isso numa das obras dele, quando ele falava sobre o sucesso. Ele diz que é como se essa relação ainda não tivesse terminado. Então é como se existissem dois lados, né? Ainda existe na nossa cultura dois lados, um grupo que olha para o empresário como alguém que veio para explorar, que veio para tirar tudo de alguém, né? E do outro lado, alguém que se sente vítima, explorado, quando na verdade isso, sim, isso fez parte da nossa história, mas isso já passou, isso ficou para sim, trás. E nós muitas vezes olhamos para o empresário ainda como se ele fosse aquele senhor dos escravos. E também muitos empresários ainda olham para os colaboradores como alguém de valor menor, né? E o pensamento sim, sistêmico, esse trabalho sistêmico mostra que tudo aquilo que nós fazemos gera consequências, se não para mim, para os que virão depois, né? Muitas sim, vezes perfeito. hoje eu vivo impedimentos, eu vivo dificuldades que começaram a partir de dinâmicas que aconteceram com os meus pais, com os meus avós que imigraram, né? Sou descendente de imigrantes europeus, a minha relação com o Brasil já é diferente. É, é, a, o meu povo chega aqui de alguma forma também se apropria de algo. Então, como que isso é visto? Como isso é olhado? A gente tem que começar a nossa análise lá atrás, a partir da nossa história. E eu vejo que isso ainda reverbera muito. Eu tenho observado mais recentemente como tem sido rico esse movimento de mudança do mundo, onde as pessoas já têm uma outra visão mais compartilhada do trabalho, uma visão compartilhada dos bens, Colaborativa, né? uma visão mais colaborativa e também uma visão mais ecocentrada, né? É, Sim, uma visão mais coletiva. E isso também ajuda a dissolver ainda esse antagonismo que talvez exista. E eu acredito que quanto mais nós olharmos com respeito e com gratidão para os empresários, e quanto mais as empresas olharem para as pessoas com respeito, percebendo que ali essa pessoa ela vive muito mais tempo com essa empresa do que com a sua própria família, do que com seus filhos, do que com a sua esposa, com seu esposo, né? E quando cada uma dessas partes olhar com respeito para a outra, que tipo de empresa a gente pode construir, né?
Então sim. eu vejo essa um dos grandes impedimentos e outro, o Brasil é um país de empresas familiares, pequenas empresas, pequenos negócios. Eu vejo muitas dinâmicas que nós trazemos do nosso sistema familiar, muitas lealdades e muitas repetições que a gente leva para dentro das empresas. E quando você atua sozinho, por exemplo, eu mesmo sou uma empresário do meu negócio. E eu te ouvindo, eu vejo dinâmicas, né? Mesmo assim, não tendo um ajudante, um estagiário ainda, eu vejo que a dificuldade de deslanchar geralmente é por causa das dinâmicas familiares, né? Porque a gente acha que elas só aparecem quando você está trabalhando com outra pessoa, mas não, mesmo sozinho, às vezes você está ali se sabotando, né? Tem uma codependência ainda mais de sentir, assim, de um apoio familiar que você não tem, então você vai tentando ali compensar nos seus clientes, no seu serviço, né? Então, assim, isso que você falou é muito importante, assim, da gente olhar. Essa questão também da gente olhar para a base. O que a nossa história enquanto brasileiro ela influencia na gente e quais as nossas crenças individuais, independente disso, também estão influenciando. Esse ano foi um ano bem importante para mim dentro do meu escritório, que eu sou advogada trabalhista, né? E eu tive eu ia me mudar para Florianópolis, mas acabei vindo para São Paulo. Então, é o início de me estabelecer aqui. Eu estou me estabelecendo ainda. E eu tive que confrontar muitas questões internas. E olhando e ouvindo você falar agora, eu percebo que são questões da base mesmo. Né? De construção de um negócio, porque às vezes as pessoas querem pular etapas acha que elas têm uma capacidade de prestar um serviço, de oferecer um produto, que o negócio ainda não está pronto, né? Uhum. Não tem aquela maturidade ainda. Nem o empresário tem a maturidade para prestar o serviço. Você também vê isso, que essa falta de planejamento pode ser uma questão, assim, sistemicamente, seria um desequilíbrio, né? Para quem você vai servir? Você vai servir a você ou ao outro? Então, que você também vê, assim, quando a pessoa, ela trava, né? Tem muita gente travando. Sim, tem muitas camadas nessa tua pergunta, né? A primeira talvez tenha a ver com essa eu e a minha origem, eu e a minha história. Então, o que acontece se eu sou muito bem-sucedido? O que acontece comigo, com a minha consciência, se eu começo de repente se esse escritório agora em São Paulo da Nara começa a crescer e ela não dá conta dos clientes e ela precisa de mais advogados e ela precisa de ajudantes e esse negócio cresce, o dinheiro chega. Como que eu dou conta disso? Muitas vezes a gente precisa abrir esse espaço interno para o sucesso externo que chega, né? De ver se sim, eu sou merecedora, sim, eu posso ser a primeira pessoa da minha família, talvez a que será mais bem-sucedida de todos nós, e a partir do meu exemplo eu vou inspirar meus sobrinhos, as outras pessoas do meu sistema familiar, os meus irmãos, né? Por exemplo, porque às vezes quando alguém está fazendo um movimento em direção ao sucesso, muitas vezes ele sente medo de perder o pertencimento à sua família, de ficar muito diferente, ou ele se sente culpado, né? Então, quando ele perde ou quando ele fica igual a todos, ele fica com a consciência tranquila, ele se sente mais leve, ele se sente inocente, quase como uma criança, inocente, todos Sim. nós aqui nesse lugar. Mas esse movimento não leva ao crescimento. E uma segunda questão que você traz na tua pergunta, né? Até eu falei ontem na minha live sobre isso, né? Que qual é o limite do teu negócio? Limites internos e limites externos. E muitas vezes as pessoas, elas não querem esperar o tempo das coisas. Então, eu começo o empreendimento e imediatamente eu já estendo a mão e digo, me dá, eu quero antes mesmo de eu oferecer algo em troca. E isso é contra a lei da vida, porque se eu quero iniciar um relacionamento com alguém, então eu me disponho a dar. Eu ofereço algo e eu ofereço algo para as pessoas, para a vida, eu sirvo com aquilo que eu tenho de melhor. O dinheiro não é o fim em si mesmo. Porque se eu digo para o meu cliente, eu vou te oferecer esse serviço porque eu quero o teu dinheiro, qual é o cliente que vai confiar em você, né?
O dinheiro é uma Sim, consequência disso que eu tô, do meu serviço, disso que eu estou prestando, e não o fim em si mesmo. Eu, esses dias, acompanhei uma pessoa que estava dando uma palestra e eu achei muito interessante que ele fez um jogo assim, ó, vamos fazer um jogo onde todos nós podemos dar e receber dinheiro, né? Então eram notas pequenas. E cada um dava e o outro dava, e aquele dinheiro circulava o tempo todo naquela sala, mas era muita circulação de dinheiro. Então, alguém recebia, ficava alegre, e de repente, quem recebia muito, imediatamente já saía distribuído, porque pesava, né? Pesava aham. demais se só eu Nossa, recebo. Aí depois ele disse: stop. Agora ninguém mais dá. A gente só pode receber. Então todo mundo estende as mãos e fica pronto para receber. Todo mundo recebendo, recebendo. O que que acontece? Tudo paralisou. O jogo paralisou. Por sim. quê? Porque se todos nós nos colocamos nesse movimento, eu só quero receber, quem é que vai fazer esse movimento acontecer, essa mola girar, né? Então, não sei se respondi tua pergunta, mas acho que Não, fez total sentido. essas duas coisas e talvez muitas outras vão interagindo o tempo todo para quem está começando um negócio, né? Além disso, a gente sempre fala, a empresa tem a face da mãe. Então, para que eu consiga dar continuidade, olhar com amor para minha empresa, como é que eu olho para minha mãe? A capacidade de colocar minha marca no mundo, de assumir riscos, de me lançar na vida, tem a ver com esse movimento do masculino que a gente recebe do pai. E se eu não estou reconciliada com meu pai, como é que eu consigo? É, é, é mais pesado, é mais difícil, sabe? Não flui da Sim. mesma forma. A gente em algum momento vira uma criança no meio do negócio quando a gente não tá ali bem. A gente olha para o outro esperando receber. Eu entendi o que você colocou. E tem a ver com isso que eu trouxe, né? Porque assim, eu vejo muitos colegas que estão numa jovem advocacia ou começando a dar um passo diferente no negócio, assim, no geral. E eu vejo assim, gente que se depara com uma falta de planejamento ou com a realidade do empreender, porque às vezes você só vai realmente encarar certas circunstâncias quando você fala assim, eu vou fazer. Aí você faz assim, nossa, deu um passo maior que a perna, né? Mas às vezes não é nem isso, é porque o negócio, a gente tem que saber fazer um planejamento para a gente poder mensurar e realmente estar ali mais disponível para doar no início, igual você falou, para poder a gente estar servindo e experimentando, né? Que é uma experiência também, o início. Eu vejo muita gente se frustrando no início de um negócio porque quer o resultado rápido, igual você comentou, e não entende que é um processo, né? Que a gente vai ali. Primeiro a gente vai se colocar, né? Tipo, a gente entra numa fila de ser empresário. Acho que vai desbloqueando algumas ferramentas ao longo do caminho. Eu fui percebendo isso. Assim. No início, realmente, eu também queria um resultado rápido. E aí a gente perde um pouco daquela empolgação, porque a gente não tem um resultado ou recompensa rápida. E é uma coisa que prejudica muito assim as empresas que a gente vê fechando, porque espera uma coisa e não recebeu no início. E como você falou também, né? De quem você está querendo receber? De onde você recebe tanto? É dos seus pais? E tem uma confusão grande, assim. Muita gente fala assim, mas eu adoro minha mãe, eu converso com a minha mãe, eu cuido das coisas dela. Como assim o negócio é a cara da mãe? Mas, assim, você trata sua mãe como uma filha, né? Você tem respeito pela autoridade do seu pai, que hoje no Brasil, a gente olhar de forma ampla, muitas pessoas não têm um pai assim presente, aquela figura, né? Como que é o pai interno seu? Então, assim, como que você poderia falar de forma prática pra gente quem se dá bem com seu pai, ou quem não tem pai, ou não tem mãe? Como a gente consegue fortalecer? Todo mundo tem pai e mãe, Assim, né? né? Vivo, né? Eu nunca Vamos dizer deixo um assim, cliente meu vivo falar isso. Quando encarnado. alguém fala isso num treinamento, numa mentoria, eu interrompo. E se a pessoa não me escuta, eu falo, desliga o microfone dessa pessoa. Sim, E todo mundo tem uma mãe, tem um pai, né? A gente vive talvez o momento histórico que nós estamos vivendo foi aquele momento
feminismo, né? As nossas avós sofreram tanto. As nossas mães, de alguma forma, levantaram algumas bandeiras. E nós, que talvez nem fomos envolvidas nisso, tomamos muitas dores que não são nossas e contra os homens de hoje, né? Então a gente tem que ter, assim, muito cuidado com essa postura mesmo que nós assumimos diante disso. E eu vejo que, que na nossa atual sociedade tem um movimento de exclusão dos homens, exclusão do masculino, exclusão do pai, uma invalidação do pai, né? Hoje mesmo, num trabalho que a gente estava fazendo, então uma moça disse, ah, mas como que eu vou me reconciliar com meu pai? Eu tenho que gostar, tipo assim, eu tenho que me forçar a gostar dele, porque eu não consigo, ele abandonou a minha mãe, e eu não consigo. E eu disse para ela, olha, esse truque de fazer de conta que você vai agora amá-lo não vai funcionar. Mas encontra Sim. dentro de você esse pai que mora dentro de você e olha de verdade para esse homem. Na próxima vez que você encontrar com ele, olha bem nos olhos dele e verifica o que você vai enxergar. E aí eu perguntei para ela, me conta a história dele. E o pai dela, a história do pai dela ele tinha sido dado em adoção, né, para uma família, e essa família que o adotou também o abandonou. Então ele foi o menino duas vezes abandonado. E aí eu disse para ela, na próxima vez que você encontrá-lo, olha bem no fundo dos olhos dele, verifica se você não vai ver os olhos de um menino assustado, de um menino perdido. E se ele foi embora e deixou vocês, não tem nada a ver com vocês. Eu tenho certeza, não preciso nem colocar uma constelação para saber, né? Não tem nada a ver com Sim. você, e sim com essa busca dele. Quem eu sou, a quem eu pertenço. Sabe aquelas pessoas que ficam, parece, vagando pelo mundo procurando o seu lugar. E aí eu Sim, falei, disponíveis, né, para assim, viver. e mesmo assim ele foi capaz de gerar vida, de dar três filhos para o mundo. E uma menina, uma moça super talentosa, super gentil, super delicada, né? Então, isso também é algo que ela recebeu do pai. E é essa postura que eu trabalho com as pessoas, né? Sem essa idealização, mas com respeito mesmo. Eu olho com respeito, eu reconheço que foi como foi, e foi suficiente. E com isso eu me libero, eu ganho essa força. Muitas vezes nós tomamos a dor da nossa mãe contra o nosso pai. E aí ficamos sem Sim, a força para empreender. sim. Não, assim, perfeito isso que você pontuou aqui, porque as pessoas criticam muito, né, essa questão de aceitar o pai, mas eu acho que quando a gente fala em luto, vamos dizer, são fases do luto, assim, e tem uma fase que é a aceitação. É entender que você passou por aquilo, né? Que é um fato na sua vida e que você precisa passar por um processo de individuação, não entrar em simbiose com aquela situação. Né? Entender que aquilo ficou para trás de alguma forma, passou, mas hoje você mudou. Né? E você está transformado. Acho que isso, como você colocou, é um processo de olhar para algumas questões do passado que influenciam a nossa vida no geral, no empreender, nos relacionamentos, porque isso é um pilar importante da psique de um ser humano, né? Pai e mãe, a gente está ali recebendo toda aquela influência desde criança e vai repetindo na vida do adulto, né? Assim, foi ótimo você falar isso. E outra coisa que eu queria ver com você, por exemplo, no seu trabalho como mentora, você olha para partes da empresa ou do negócio que são pilares, assim, você considera alguns pilares importantes, sem ser, assim, relacionamento com família, mas questão Uhum. financeira. Eu acho que existe uma resistência muito grande, talvez até das mulheres, mais do que os homens, de olhar para o dinheiro. Né? Por exemplo, nossa, eu tenho dinheiro. Porque hoje a gente está vendo assim, em 2021, nós somos mulheres que são bem diferentes das nossas ancestrais, né? Que não empreendiam, que não tinham negócio. A gente está fazendo coisas diferentes. Então, as nossas referências são muito atuais. E Uhum.
as mais recentes, assim, vamos dizer, de 20 anos atrás, ainda sofriam essas questões assim, de resistência no mercado. Então, hoje a gente vê muitas mulheres empreendendo, empresárias, mas ainda a gente ainda está caminhando. Você acha que, no geral, é difícil olhar para o dinheiro? Existe uma dificuldade de fazer um planejamento financeiro, de falar assim, o que eu quero, né? De medo de se frustrar. Você acha que isso é comum também no meio dos empresários? Olha, eu nunca observei a partir dessa ótica, uma coisa que eu posso observar daqui para frente, né? Mas daquilo que eu conheço, eu vejo homens com dificuldades de olhar para o dinheiro e eu vejo também mulheres com dificuldade de olhar para o dinheiro. Eu vejo mulheres que têm facilidade de fazer dinheiro, de planejar dinheiro e homens com facilidade, sabe? Não sei se eu consigo fazer essa separação. Talvez aqui pensando, eu diria, pode ser que nós temos essa, faz parte do nosso âmago, né? Essa coisa do servir e do estar disponível. Então, talvez nós tenhamos uma tendência a valorizar menos aquilo que a gente faz tão naturalmente. E o homem, já pela sua própria história, desde que a gente saiu lá, nós estávamos nas cavernas, né? A mulher ficava cuidando da prole e o homem tinha que sair e buscar o sustento. Então, isso para ele, arquetipicamente, né? Antropologicamente, para o homem isso já é tão natural, tão trabalhado nele, Sim. que é muito mais fácil definir um valor, uma cobrança, estipular o preço de algo, lidar com o dinheiro. Mas também tem muitos homens com impedimentos financeiros. E sim, nos trabalhos de mentoria, né, as primeiras turmas que nós fazíamos, nós focávamos muito na visão sistêmica. Mas eu também comecei a observar que às vezes tem algo que é da postura pessoal mesmo da pessoa, de compreender, de estar preparado para gerenciar um negócio, né? Porque não é assim só, então agora eu me reconciliei com meus pais, agora eu conheço o pensamento sistêmico e está tudo ok. Não, eu ainda tenho que ter uma entrega que seja surpreendente, um bom produto, um bom serviço. Então, esse é um dos grandes pilares, né? O que eu estou entregando? Depois tem um segundo pilar que tem a ver com como é que eu estou fazendo as pessoas saberem. Gente, se travar, vocês me avisem, tá? Não, tá Como é que eu ótimo. faço? Tá, tá ok. Como que eu faço para as pessoas saberem que eu existo? Então, como que eu comunico o valor disso que eu faço? Como que eu me posiciono no mercado? Como é que é o meu marketing? Como é que é a minha venda? Um segundo pilar super importante, né? Eu tenho meu produto, a minha entrega, eu tenho a minha comunicação, o marketing, a minha venda e depois a parte administrativa e financeira. Como é que eu faço a gestão desse produto? Como é que eu faço a gestão do estoque, se for algo, um produto físico? Como é que eu cuido do dinheiro dentro do meu negócio? E as pessoas? Qual é a minha postura em relação a elas? Eu garanto pertencimento para todo mundo? Eu tenho ordem dentro desse sistema? Cada pessoa sabe o que precisa fazer, o que precisa entregar, qual é a sua função? Tem equilíbrio nisso que eu estou entregando, no dar e receber para o cliente, para os meus colaboradores? Então, são muitos aspectos que a gente precisa olhar, né? Por isso que eu digo, um empresário de sucesso, um empresário que tem resultado, ele precisa ser respeitado por nós. Porque é uma grande inteligência que envolve. É um conjunto de habilidades muito grande para você colocar alguma coisa em movimento, né? Sim, perfeito. Eu acho que é difícil você conseguir conciliar, né? Uma empresa que a gente vê bem sucedida, ela tem muita dedicação, né? Muita entrega, como você colocou. Eu acho que é isso. E também uma postura muito ativa, né? E também flexível, penso. Eu acho que tem muitas questões externas que influenciam o negócio, como a gente viu esse ano, o ano passado com a pandemia, né? Como você fica diante de um desafio? Você trava? Você consegue entender que aquilo ali tem uma função, né? Qual é o respeito? Criativo, você é criativo e consegue encontrar uma solução, né? Eu até estou olhando aqui se tem perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta ou alguma dificuldade que esteja vivendo no seu negócio e queira perguntar aqui para a gente estar
trazer também exemplos práticos é sempre muito rico, né, para todos. Então, fiquem à Sim, disposição, fiquem à vontade. eu olhei e não tinha perguntas, mas podem perguntar se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica para a Ana. Vamos aproveitar que eu sei que ela tem 9h15, você vai fazer uma nova live, né? Nessa semana você está Sim, fazendo estou fazendo uma lives. semanada de lives. Sim. Ana, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Assim, você acha que também existe uma dificuldade das pessoas olharem para alguma sociedade com outra pessoa? Existe conflitos entre sócios que influenciam também numa empresa? Porque muita gente acha assim, não, eu preciso de alguém para empreender, não consigo sozinha. E às vezes entra numa sociedade por uma questão assim de insegurança ou não se conhece o suficiente e quando vê, não soube escolher, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, eu entro com você, mas você não delimitou os limites, não colocou as regras do jogo e depois você colhe as consequências. Você consegue ver, assim, uma dificuldade entre sócios que influenciam o negócio também? Muito, totalmente, absolutamente. Muitos conflitos que aparecem lá no chão de fábrica, às vezes, são apenas a reverberação de um conflito societário que existe no nível superior da empresa, né? Então, sociedade, sim, é algo muito delicado. A gente, né, é um jargão bem comum que a sociedade é como um casamento e é algo próximo disso mesmo, né? Envolve valores, envolve você disse assim, muitas pessoas se associam porque têm medo. Então, talvez essa não é uma razão forte o suficiente para se associar a alguém. É só porque tenho medo de fazer sozinho, então eu chamo alguém para dividir comigo essa responsabilidade. Um bom motivo seria essa pessoa tem algo que eu preciso muito, que eu não tenho, que eu não domino e que eu não consigo contratar no mercado. Então essa pessoa se torna alguém de valor para mim. Porém, a análise não para aqui, né? Porque é preciso sentar na mesa e verificar quais são os nossos valores. O que é inegociável para você, o que é inegociável para mim. Às vezes, nesse ponto, a negociação acaba e ambos decidem, bom, é melhor cada um de nós seguir o seu caminho, né? E avançou, ok, reconhecemos também que temos valores semelhantes, reconhecemos que olhamos para uma mesma direção. Então, o próximo passo seria, vamos conversar então sobre como será quando nós precisarmos, ou caso seja necessário, finalizar essa sociedade. E aí, esse momento realmente vai demonstrar se ambos têm a maturidade suficiente para começar essa sociedade, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi. Aprendi a duras penas, porque já tive sociedades que deram certo e outras que não. Tive sociedades que terminaram, mas eu continuei sendo amicíssima de um ex-sócio, né? Uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que me admira. E só recentemente eu me dei conta, nossa, que relação a gente conseguiu estabelecer. Nós montamos um negócio, colocamos o nosso dinheiro, empreendemos, não deu certo, deu prejuízo. Depois a gente vendeu o negócio, era uma lavanderia industrial, né? E nos esforçamos muito, mas aquilo não tinha a ver com a nossa alma, o nosso para quê, não fazia muito sentido, né? Sim. E vendemos esse negócio e nenhum de nós olhou para o outro e acusou de que um deixou de fazer, o que, sabe? Então, algumas relações são muito maduras, outras já nem tanto, né? Então, são aprendizados, mas com certeza uma sociedade é sempre um desafio. E a gente precisa quando a gente está muito enamorado pela nossa ideia, pelo nosso sonho do nosso negócio, a gente quer muito. O que a gente tende a fazer? Nós tendemos a, primeiro, fantasiar muito em relação a essa pessoa, porque a gente quer, a gente precisa, então a gente cria uma fantasia, né? Que Sim. depois, aos poucos, é um relacionamento, é um enamoramento, e depois é igual um relacionamento. Você vai ver, mas tem esse defeito, aquele. E aí você precisa verificar o que nos uniu ainda é mais forte, persiste, é possível, né? E tem uma outra coisa que nós sempre nos enganamos que é
a gente tende, quando a gente faz um planejamento de montar um negócio, maximizar a receita, maximizar o mercado, maximizar aquilo que a gente vê como Sim, possibilidade e minimizar os riscos, minimizar as dificuldades. E a gente perfeito. só quer olhar para aquilo que é bom, né? E quando a realidade chega e nós nos deparamos com ela, a gente quer desistir. Mas esse é o processo mais natural do mundo, mais natural do mundo. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho, né? Talvez a vida faça com a gente esse enamoramento para que a gente se lance nos negócios, senão talvez a sociedade ia ficar É o que nem encantamento, né? igual o exercício do meu professor, todo mundo querendo receber um produto, mas ninguém tendo coragem de se lançar para fabricá-lo, né? Para prestar um serviço. Enfim, Não, é não sei se... perfeito. Eu acho que é uma. Isso que eu quis trazer para você no início. Acho que a gente romantiza muito a vida do empreendedorismo, de ser empresário, e assim, a gente tem que passar aquela fase inicial, né, de entrar em contato com a realidade, de aterrar um pouco, porque a gente tem que sair dessa fantasia. E você falando de sociedade, eu lembrei de uma coisa, uma frase que eu vi esses dias: a gente não conhece as pessoas no início, a gente conhece ela no final. E realmente olhar para essa possibilidade, né? Assim, meu Deus, pode acontecer da gente não continuar. Vamos encarar essa realidade já no início. Vamos colocar os limites, né? E eu vejo assim, uma questão da sociedade. Até eu vi, eu não sei se, acho que você conhece o Hélio Couto, né? Ele fala que tem que formar um campo, né? Essa diferença, assim, uma pessoa tem uma habilidade mais subjetiva, a outra tem habilidade objetiva. E juntando, você consegue formar esse campo que flui, que gera esse magnetismo, né, que tem um propósito, né? Uhum. E às Que dá vezes você match, não encontra esse... Hã? que dá match ou não dá match, o pessoal diz, né? É, Que tem que dar match, gente. conecta, né? E também eu vejo assim, existe um sócio, porque eu também trabalho, né? Sou advogada trabalhista e acaba que eu trabalho com empresários, eu vejo os colaboradores, os empregados, eu vejo pontos sistêmicos ali que acabam levando uma falência, uma falta de gestão, e às vezes a gente escolhe também, né, os nossos colaboradores de uma forma muito imediatista, no automático, achando que a pessoa ali, né, não tem, não tem a vontade de colaborar mesmo com a empresa. E isso é muito interessante, assim, como você colocou. Eu acho importante a gente encarar pontos de isso aqui é um relacionamento, vamos ver se a gente tem habilidades e competências compatíveis e que se somam, né? Porque isso vai ser importante. E também vejo que realmente qual que é o propósito? Eu realmente tenho o mesmo propósito? Eu quero crescer, eu quero ganhar dinheiro, porque às vezes um trava, né? Aí um vai começa a fazer mais do que o outro, assim, nossa, porque eu preciso do trabalho e esse aqui não precisa tanto, né? Qual que é a necessidade de cada um? Será que a gente vai chegar num Também. ponto que para um é suficiente aqui e o outro ainda quer crescer, né? Às vezes acontece isso até no relacionamento, às vezes a pessoa deixa de crescer porque o outro não quer, porque se você crescer demais, você vai ter que ir embora, né? Sim. Eu te ouvindo, né? Você disse que você é advogada trabalhista. Eu fiquei pensando que essa postura, né, que a gente está falando seria tão interessante se os próprios colaboradores tivessem também essa postura em relação às empresas, né? Eu imagino quantas ações você cuida e você vê quantas ações trabalhistas são, na verdade, vinganças, né? Vinganças por ter recebido Sim. demais, às vezes, ou às vezes são vinganças por um desligamento desrespeitoso, não necessariamente que as verbas não foram pagas, mas a forma como os desligamentos acontecem, né? O pensamento sistêmico mostra isso. Eu me lembro que eu li um livro um tempo atrás que falava que toda pessoa que vive um desligamento do trabalho é quase como se ela vivesse a sensação que ela tem é de um risco iminente de morte, porque ela deixa de Uhum. pertencer a algo que era vital à vida dela, né? Então, como as empresas poderiam, às vezes, com procedimentos, com práticas tão simples,
fazer esses desligamentos serem mais respeitosos, mais cuidadosos com as pessoas, né? Acho que a gente tem bastante Sim. desafio dos profissionais de gestão e de RH para os próximos anos. Eu acredito que isso vai acontecer. Cada vez mais essa dicotomia, essa diferença, eu acredito que vai deixar de existir. E todos vão sentir-se parte de algo maior, onde todos colaboram a partir do seu lugar, né? Alguns têm mais disponibilidade para o risco, para trabalhar, alguns têm menos. Cada um tem a sua própria medida de sucesso. E ninguém está certo e ninguém está errado. Cada um tem a sua própria medida da sua necessidade, daquilo que precisa para se sentir bem. E assim que eu vejo. Não, e eu, enquanto advogada trabalhista, eu vejo muito assim, eu te ouvindo, que a maioria dos meus casos são pessoas, são empregados, que eu faço mais rescisão do contrato, que eles querem ser vistos, que eles não conseguiram ser vistos durante o período que eles trabalhavam. Então, assim, é uma necessidade, assim, olha, eu tentei, eu fui atrás, eu procurei resolver e não deu certo. E acaba caindo numa ação trabalhista, né? Mas, assim, a visão sistêmica mudou totalmente a minha advocacia, porque eu mudei a minha fala, eu coloco essa questão, essa necessidade de pertencimento, de respeitar a saída do colaborador que contribuiu para o lucro da empresa, né, que faz parte da história, que existe uma necessidade de equilibrar ali, para poder não excluir. Então, eu coloco isso também nas minhas petições e sempre coloco assim, sempre. Vamos estar abertos a fazer um acordo, a ter uma boa comunicação com o seu empregado também, empregador, porque a gente está ali entre adultos, né? Então, assim, eu sempre mudou demais a minha postura, né? Eu não sou muito imbatível nesse sentido, assim, de brigar. A gente vai atrás do que realmente é necessário, que você E eu precisa até, mesmo. Assim. e eu até agora queria te fazer uma pergunta, fiquei com curiosidade. Quantas vezes você percebe que esse colaborador que está lá na Justiça do Trabalho, né, que você está representando, ele está lá exigindo coisas da empresa, quantas vezes, na verdade, não é da empresa que ele precisa, não é a empresa que não olhou para ele, e sim ele não se sentiu olhado lá no sistema familiar dele, né? Ou às vezes ele não concordou com aquele pai, com aquela mãe, com aquela história do jeito que foi, e ele saiu de casa, ou ele olha contra eles, e ele chega na empresa e quer da empresa esse olhar amoroso e cuidadoso de pai e de mãe. E se a empresa não oferece, então ele fica muito bravo e se vinga. Eu já vi muitos casos como esse acontecerem. Não sei se você já viu. Sim, eu vejo. É engraçado, assim, você falando isso, porque isso reflete também o tipo de cliente que vem para mim, né? E na empresa, você está em ressonância com pessoas parecidas com você, né? Então, assim, quem que é o seu cliente? Seu cliente, ele é um espelho seu, né? E aí, dentro disso, assim, olhando, porque eu uso... eu sou advogada, eu busquei no sistêmico uma forma de... envolver, né, o meu propósito de vida, o que eu acredito, o que eu espero da justiça, no geral. Mas eu tive que fazer esse mergulho interno, assim, quem eu sou, como é a minha relação com meus pais, e tanto que faz pouco tempo, acho que uns 6 meses, eu tive um cliente trabalhista que o patrão bateu nele. Foi uma questão, assim, de agressão física. E eu falei, gente, foi uma coisa assim que eu fiz um exercício sistêmico e olhei assim, qual que é a falta de respeito que existe nessa relação, né? De patrão e empregado. E como o meu cliente queria que eu salvasse, entrasse como mãe dele. Por exemplo, meu pai me bateu, sabe? E aí eu fui Uhum. olhando, mas como é a minha relação com meu pai? Desde então eu comecei assim, não, eu preciso ainda equilibrar isso de ver assim, né, qual que é a minha autoridade? Quem é a autoridade na minha vida? Como eu respeito isso? Então, E qual é sim, o a gente meu. vê qual é o meu lugar, né? Então, eu tive que... foi uma forma de olhar para mim dentro das questões que eu estava ali trabalhando. Então, é uma forma de autoconhecimento também, meus Você tem que clientes, e fazer, como isso... Nara. Sabe o que você pode fazer? Eu me lembro
Eu não lembro quem foi que disse, mas que deu uma sugestão para uma professora ou uma assistente social, eu não lembro. Acho que uma assistente social. Ele disse para ela assim: faça uma plaquinha escrita para colocar na tua mesa. Eu sou só assistente social. Porque às vezes a Sim, gente coloca no lugar de mãe, de pai, de tudo do cliente, de avô, de avó, né? Então, aí ele disse que um dia ele chegou no departamento e ela tinha feito mesmo. Eu sou só assistente social. Aí ela disse: sabe que isso mudou muito a minha vida? Nossa, como ficou mais leve o meu trabalho. quem faz isso é doutora Wanda, que ela é juíza do trabalho lá no TRT 18, do Goiás. Ela coloca uma placa, eu sou só juíza. E ela fala muito assim que ela também é sistêmica, ela atua com esse pensamento sistêmico no trabalho dela. Ela fala que ela começou a perceber que a maioria das pessoas que ajuizam a ação, elas não têm um pai presente. Elas ali na carteira de identidade, ela começou a observar que não existia o nome do pai. Então a gente vê ali uma dinâmica realmente que pode estar influenciando, né? Assim, a gente tem É, essa, o o Brasil ele judiciário, visto, né? O judiciário, sistemicamente, é como se ele fosse o grande pai que vai resolver as questões que a gente não consegue resolver, né? sim, exatamente. Então, foi interessante a gente colocar isso, porque é um olhar para dentro, né? Eu sempre estou olhando, gente, esse cliente veio por quê? O que está acontecendo? Então, eu estou checando comigo sempre, né? Porque eu estou ali participando. Mas tem duas perguntas aqui que eu queria, que eu vi que fizeram, para a gente não perder aqui. Uhum. Eu não sei o nome dela, Jo E a gente Clerton. tem que cuidar com o horário, tá? Tá bem no. Sim, mais 5 minutinhos, e aí a gente ainda tem como falar. Não sei se ela travou aqui. A Ana travou, né? Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Acho que ela caiu. Ué, será que caiu? A Ana que saiu, né? Deixa eu ver se eu vou colocar ela aqui de volta. Peraí. Já te aceitei, Ana. Deixa eu ver aqui. Calma, Será que é minha internet? Ah, não. Eu tava pensando que era a minha pronto. internet, tava Tinha desesperada. duas perguntas, né? Vamos lá. Sim, deixa eu pegar aqui. Peraí que saiu. O que posso fazer para ficar mais leve? Receber pelo que transformo, né? Como é ficar mais leve e receber pelo que ela oferece, vamos dizer. E a outra pessoa que perguntou, a Andressa, eu gostaria de ouvir sobre como avaliar o progresso do começo do empreendimento quando ainda não temos resultado. Quando saber se precisamos mudar de rota? Eu acho que é um pouco que a gente falou assim, a pessoa espera muito no início e não tem um resultado, e como que ela pode aterrar um pouco para ela poder seguir um caminho Uhum. que traga mais Sim. resultados ou ir abrindo mão, É, sendo mais o que essa pessoa flexível, né? poderia fazer, por exemplo, né? Digamos que ela mediu assim muito equivocadamente os números e as possibilidades, né? E para que ela tenha algum tipo de referência, ela poderia procurar dentro do segmento dela, dentro desse setor, qual é o tempo normal, o tempo médio de retorno que alguém tem. Ah, são 3 anos. Nossa, estou há 5 anos aqui, nenhum resultado. Bom, é um ponto de alerta. Agora, estou um ano, não tenho resultado. Tá, ok, eu tenho mais 2. O que eu posso fazer nesses próximos 2 anos para ver se esse negócio vira, né? Porque muitas vezes tem a ver com isso, tem a ver com o tempo, muitas vezes tem a ver com alguma coisa que eu preciso melhorar, ou no produto, no serviço, ou nos meus processos. Ou estou misturando caixa da pessoa física com a pessoa jurídica, aí eu digo que não dá dinheiro, mas na verdade estou querendo que a empresa pague as próprias contas e as minhas, a minha família, né? Então são muitas questões que você precisaria olhar. Mas eu, assim, Sim, como primeira orientação, diria, verifique no teu setor, né, as pessoas que têm o teu tempo de mercado, como elas, o que é normal, quanto tempo é normal começar a ter o retorno, porque aí você já vai começar a balizar as coisas. E a outra perfeito. pergunta, É como ficar mais leve para receber, né? Pelo que
pelo que a gente está servindo ou oferecendo como Olha, produto? receber, na verdade, nos libera, né? Talvez essa pessoa tenha dificuldade em receber. E quando tem dificuldade em receber, é uma postura, e não é um julgamento, né? Que é uma palavra que a gente usa no pensamento sistêmico, é uma postura arrogante, no sentido de que eu sou maior, eu não preciso, por exemplo. Porque se eu ofereço algo, nada mais natural do que eu recebo. Eu preciso receber. Se eu oferecer algo para você, eu preciso receber. O que poderia também acontecer é, eu ofereci algo para você e recebi muito mais do que aquilo que eu ofereci, ou pelo menos assim eu sinto. Então isso pode me deixar pressionado. Pode ser, digamos que eu tivesse estabelecido um valor muito alto para minha entrega e eu não consigo fazer uma compensação adequada, por exemplo. Isso poderia gerar pressão, mas eu me arrisco a pensar que é a outra possibilidade que eu falei. Dificuldade em receber, né? E essas dificuldades em receber, normalmente elas vêm lá do nosso sistema familiar. Não tomei lá e levo para a vida esse mesmo comportamento de não tomar ou de não precisar do outro, de querer tornar-me independente ou não me relacionar com o outro porque o outro não é confiável. Muitas dessas dinâmicas de dificuldade de tomar vêm dessas primeiras experiências que a gente teve na nossa vida. Sim, essa questão que você falou de querer ser muito independente, às vezes é é meio romântico, assim, né? Pensar que a gente vai dar conta sozinho, que a gente não precisa do outro, que as pessoas estão ali, né? Assim, se quiser, se quiser, vem, se não quiser, não vem, não preciso de você. Sendo que a gente precisa se relacionar com o outro quando a gente está empreendendo, quando a gente tem um negócio. Às vezes a gente tem uma dificuldade justamente porque a gente viu ali em situações da nossa família que a mãe era muito dependente do pai, né, no nosso pai, e a gente não quer repetir esse padrão. Então, a gente quer, no nosso negócio, refletir uma coisa, uma libertação que a gente via no nosso sistema familiar. E a gente está ali desconectado dos nossos pais, né? De entender que aquilo é deles e não é nosso, e que você não precisa levar para sua vida. Eu acho que isso vem muito para as mulheres, assim. Eu vejo isso, assim, nossa, eu quero dar conta, eu vou dar conta de um negócio e às vezes não aterra, né? Preciso fazer planejamento, eu preciso do outro, eu preciso dessa troca, eu preciso olhar para o dinheiro, né? Igual ela falou, como fica mais leve receber, né? Será que pegar as contas não é assim, né? A gente às vezes, mesmo precisando de dinheiro, passando dificuldade, a gente não consegue receber, não consegue olhar para o dinheiro como algo. Né? O dinheiro é o sangue da empresa. É a razão de ela existir e é o que vai manter ela viva. Sem isso, gente, não tem sucesso. Não tem... Sim, eu lembro de uma professora minha que fala assim, gente, não existe escritório de advocacia sem cliente. Então é uma coisa para você, assim, para quem é advogado aqui, mensurar. Tem cliente? Então, seu escritório, então seu negócio tem cliente? Realmente o dinheiro que está entrando está indo para a empresa, para você, né? Então, acho que é também uma forma de mensurar, né? O dinheiro, às vezes a gente vê que é uma questão de sobrevivência também, Isso física, a gente não precisa vai disso. funcionar. Porque se E eu é tenho um natural que. cliente que paga, mas aquilo que eu gasto me deixa no 0 a 0, não tem nenhum sentido, sabe? Não tem nenhum sentido. A gente precisa aprender a vender e aprender a ter respeito pelo dinheiro, não vergonha. Né? Eu acho que fecharia essa nossa conversa dizendo para isso. Respeite aquilo que você faz e se você faz algo de bom, é uma honra, é um orgulho vender isso que você faz, né? E tenha muito respeito pelo dinheiro, porque o dinheiro é algo que serve a nossa vida. Nós não servimos o dinheiro, ele serve a nossa vida. Ele é algo que faz a vida seguir adiante. Então a gente precisa ter muito respeito por ele. Perfeito. Eu ia te pedir uma mensagem final, mas eu acho que essa é perfeita, porque a gente precisa do dinheiro, né, como uma etapa, uma parte do nosso negócio. A gente tem que olhar
para ele também, como outras partes, né? Igual eu te falei, tem muita gente que não consegue olhar para o planejamento financeiro que reflete no dinheiro, porque tem questões ali que travam, mas ele faz parte do negócio como marketing, como produto, como atendimento ao cliente. Então, é olhar para cada parte da mesma forma que você olha, por exemplo, da parte que você mais gosta, às vezes, que é criar o produto. Então, você tem que olhar para as outras de forma equilibrada também. Mas, Ana, eu agradeço. Eu sei que você tem uma live, então não vou estender. A gente já passou de 1 hora aqui. Eu agradeço demais, porque eu queria falar muito mais, passou super rápido. Eu estava super tranquila que a gente ia combinar aqui ia fluir muito bem. São perguntas que a gente sente também que é muito repetitivo pelos nossos negócios, né, que a gente está vivenciando. Eu como advogada, você como mentora de negócios e de pessoas. E é isso, eu agradeço. A live vai ficar salva, gente. Sigam a Ana. Ela vai começar outra live 9h15. Já vão para lá também. Se você quiser falar mais alguma coisa, Ana, para finalizar. Agradecer a presença e desejar muito sucesso, muita força. E o sucesso e a força sempre começam na nossa origem, no lugar de onde a gente veio. Que a gente tenha, assim, coragem, orgulho de receber aquilo que chegou para nós, aquilo que a vida trouxe para nós, e que a gente possa fazer algo de bom com isso. No nosso tempo, sem comparações com outras pessoas, porque cada ser é único, cada destino é único e cada um de nós tem a sua própria jornada. Desejo a todos vocês muito sucesso, contem comigo. Se quiserem passar lá no meu Instagram, daqui a pouco a gente tem live 9h15. Tá bom? Obrigada pelo convite também, Ná. Tá ótimo. Obrigada. Muito obrigada. E é isso. Boa semana aí, terça. E a gente vai se falando, tá? Você tá super bem-vinda aqui novamente. E daqui a pouco eu vou estar lá na sua live, tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Tchau. Obrigada.